Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Camille e hoje eu vou falar um pouco sobre as cartas de recomendação. Muita gente tem dúvidas sobre como funciona essa parte do application, para quem pede, como faz uma carta de recomendação, o que é que tem que ter. Então a gente vê tudo isso na aula de hoje. Então vamos lá. Para começar, o que são as cartas de recomendação? Gente, as cartas de recomendação são um documento que geralmente vai ser escrito pelo seu professor, professora ou counselor, e as cartas elas vão oferecer uma avaliação detalhada das suas habilidades como estudante e como pessoa. As cartas vão falar um pouco das suas realizações, crescimento pessoal, tudo isso inserido dentro da sua comunidade escolar estudantil. E assim, as cartas elas são muito importantes durante o processo de application, porque é o único momento de todo o processo que você não vai falar sobre você, e sim outra pessoa vai falar sobre você. Então é muito importante para os comitês de admissão ter essa visão externa de uma pessoa que te conhece em relação a quem você é dentro da sua sala de aula, quem você é como aluno, como pessoa. Ou seja, as cartas são muito importantes. Porque, além das notas, dos resultados dos testes padronizados, as cartas vão ajudar aos admissions officers a entender as suas forças, a sua personalidade, quem você é, como você contribui para a sua escola, para a sua comunidade acadêmica. Ou seja, as cartas são muito importantes. Ok, eu já entendi o que são as cartas de recomendação. Mas quem pode escrever as cartas de recomendação para mim? Então, geralmente, quem vai escrever suas cartas de recomendação é o seu professor, professora, educadores da sua escola, mentores, pessoas que te ensinam, assim, no contexto geral. Fora o seu counselor, que obrigatoriamente tem que escrever uma carta para você. Então, assim, no total, eu diria que você tem que ter 3 cartas de recomendação. 2 de professores e uma do counselor. E geralmente são, só essas cartas que você precisa ter, tá? Geralmente vai variar, porque cada faculdade tem um requisito específico para a carta. Algumas vão querer só uma, outras vão querer mais de 2, e vai depender muito. Mas, em geral, a maioria pede só 2 dos professores, e a do counselor, que já é, assim, obrigatoriamente ele botar uma carta quando ele vai preencher o Common App, ok? Aqui eu coloquei o exemplo do MIT, porque o MIT ele tem um requisito especial, tá? A faculdade de MIT tem um requisito especial para as cartas de recomendação. O MIT pede que cada carta seja escrita por um professor de humanas e outra carta seja escrita por um professor de exatas, porque eles querem ver você se dando bem em 2 áreas diferentes. Então, eles pedem esse requisito de ter uma carta de humanas, de professor de humanas, e uma carta de um professor de exatas. Não é todas as faculdades que vão ter um requisito específico para as cartas, tá? Vai variar muito, mas geralmente elas não têm um requisito específico, tem que ser professor de tal matéria. Não. Mas é interessante você pegar professores que sejam de áreas distintas para mostrar que você se dá bem em diferentes áreas, que você consegue ser um aluno proativo em diferentes matérias. Mas o ideal mesmo é que a pessoa que te recomende seja um professor que te conhece, um professor que te acompanha há bastante tempo, que goste de você, que você saiba que ele vai poder falar coisas boas de você. Então, escolha um professor que te conhece, tá? O ideal é isso. Ok? Algumas faculdades vão deixar você adicionar cartas extras. Como assim cartas extras? Cartas que vão ter um recomendador que, por exemplo, está envolvido em alguma extracurricular que você faz. Um exemplo disso é caso você trabalhe. Você pode pedir para o seu supervisor escrever uma carta extra para você, te recomendando para a faculdade. Mas lembrando que isso é literalmente uma carta extra, tá? Fora a dos professores e que ela é totalmente opcional. Você pode decidir enviar se você quiser, algumas faculdades nem aceitam, outras aceitam, então vai variar também. Mas se você tiver algum supervisor de trabalho, de estágio, se você, sei lá, participe do time de futebol, você pode pedir pro seu treinador ou treinadora escrever uma carta te recomendando para a faculdade, tá? Pedir para a pessoa que te supervisioniza, que te lidera, para escrever uma carta te recomendando para a faculdade. Mas lembrando que é totalmente opcional, tá? É extra, mas é bem legal também. O que deve ter na carta de recomendação? Então, é muito importante que na carta de recomendação tenha uma breve apresentação do seu recomendador, falando quem ele é, como ele te conheceu, qual é a relação que vocês tiveram dentro e fora da sala de aula. É muito importante ter uma descrição das suas qualidades como pessoa, como aluna, um pouco dos seus valores, personalidades, quem é você, sabe, como essa pessoa te enxerga. É muito bom ter alguma demonstração de crescimento que você teve ao longo dos anos, que o professor te acompanhou. Histórias específicas que comprovem a sua qualidade como aplicante. Como assim histórias específicas? Até eu coloquei aqui show, don't tell, que é basicamente mostra e não fala. Porque assim, muita gente quando vai escrever a carta de recomendação, ou qualquer coisa recomendando outra pessoa, geralmente faz, assim, um exemplo, Mariazinha é uma aluna muito dedicada, Mariazinha é uma aluna muito proativa, ela é uma aluna exemplar, ponto.
Tipo assim, eu só dei adjetivos positivos, mas eu não mostrei exemplos. Então é muito importante que os recomendadores de vocês mostrem exemplos, tá? Exemplos de história que eles tiveram com você. Então eles podem falar, Mariazinha, uma vez foi uma aluna muito proativa, porque ela ajudou toda a classe dela em uma tarefa específica. Ela ajuda os amigos dela quando eles têm dúvida. Ela lidera o grupo do seminário quando tem uma apresentação para fazer. Ela tá sempre se voluntariando para ajudar quem precisa. Então, assim, é importante ter exemplos, tá? Exemplos de histórias que você passou com algum professor, professora seu, e que mostrem esse tipo de qualidades que você tem, ok? Destacar porque o candidato se destaca entre os demais alunos, ok? É muito importante ter algo do tipo falando porque você, entre todos os seus colegas de sala, se destaca. Então, se o professor puder falar sobre isso também, seria muito interessante na carta, tá? Escrever características, personalidades e talentos do candidato. Então, falar um pouco, se tiver algum talento, falar um pouco da sua personalidade, como eu já falei antes. Explicar por que o candidato merece a vaga na faculdade. E, adicionalmente, concluir enfatizando os motivos pelos quais o candidato merece ser aceito na universidade. Então, o seu professor pode terminar a carta falando que te recomenda, porque você vai se dar muito bem em um ambiente acadêmico, universitário. Ele pode falar os motivos dele, porque ele acha que você vai se dar bem na faculdade, em uma comunidade, assim, universitária. E terminar a carta enfatizando isso, ok? Ele também tem que assinar no final da carta. Vocês vão ver isso melhor no guia, que vai estar disponível para vocês acessarem. Até com alguns exemplos de cartas. Mas, basicamente, é isso, gente. Ok. Eu entendi pra que eu posso pedir. Eu entendi mais ou menos o que é que tem que ter na carta. Agora, como é que eu peço essa carta? Porque não é comum pedir uma carta de recomendação aqui no Brasil. Os professores provavelmente não vão saber o que é uma carta de recomendação para universidades, para eles te recomendarem. Então, eu entendo que é algo 100% novo, e tá tudo bem, tá? Mas, assim, como eu peço essa carta? Então, vamos lá. Primeiro passo. Seja extremamente intencional. Eu não sei quanto tempo você tem até o seu período de application. Não sei se é 1 ano, 2 anos ou 3 meses. Então, assim, primeiro passo é ser estratégico. Seja uma pessoa estratégica. Vá, analise, conte nos dedos, separe numa folha, bota no Google Notas, não sei. Os professores que você gosta, que você sente que você tem uma afinidade. Mas eu não tenho uma afinidade com nenhum professor. Então, comece a ter a partir de hoje. Levanta a mão nas aulas, tenta fazer a atividade, tenta tirar nota boas, tenta ser um aluno que chama atenção, no sentido bom. Então, tente ser ao máximo lembrado. Não seja mais o aluno que tá lá na chamada. Seja um aluno que os professores lembrem. Isso é muito importante, tá? Mas caso você já tenha uma intimidade legal com alguns professores, professoras, a primeira coisa que você vai fazer é colocar em um papelzinho todos os professores que você tem uma intimidade boa e colocar os prós e contras até decidir quem vão ser os seus recomendadores. Tente sempre priorizar quem te conhece, quem você sabe que gosta de você, que sabe que estaria disposto a fazer isso, a escrever uma carta. Então, sempre priorize isso em primeiro lugar, tá? Como eu falei, escolha os professores de forma estratégica, aqueles que podem fornecer uma visão abrangente e positiva do seu desempenho acadêmico e personalidade, ou seja, professores que te conhecem. Precisa ser um professor que dê aula para você durante o ensino médio ou nono ano. Então, caso você tenha tido uma intimidade muito boa com algum professor do nono ano, do primeiro ano, mas você mudou de escola, você mesmo assim pode pedir a carta para aquele professor, tá? Então, isso é uma coisa bem legal que dá para fazer. Como eu falei, peça carta para um professor que te conhece, isso é muito importante. E caso você não tenha intimidade com um professor, comece a criar, como eu falei, tenta ser lembrado, tenta puxar assunto, seja puxa saco mesmo, tá? É muito importante nesse momento. Mas eu sou tímida. Não importa, vai ter que superar a timidez. Levanta a mão, tenta ser lembrado ao máximo, tenta prestar atenção nas aulas, os professores que você quer que escreva a recomendação pra você. Então, seja extremamente puxa-saco, proativo, sabe? Seja um aluno, assim, um aluno 10 na matéria do professor que você quer que te recomende. Então, vocês podem mandar e-mail ou falar com o professor de vocês no horário de aula, tentar falar assim rapidinho e depois marcar uma reunião pra explicar melhor pro professor, professora. E assim, gente, sempre que for falar, demonstre a importância que aquela carta vai ter pra você, sabe? Saiba se vender, saiba tentar conseguir os seus objetivos. Tente ao máximo, elogie muito o professor, a professora. Se puder levar um número assim, é melhor ainda, porque vai ser impossível o professor falar não, tá? Vai ser impossível, eu te garanto. Então, assim, tente ao máximo
se vender nessa situação, tente ao máximo vender o seu pão, sabe? Tente falar, tente explicar o porquê aquilo é importante pra você, como aquilo vai impactar a sua vida, o porquê você escolheu aquele professor. Tente elogiar o professor, professora. Fale que você gosta muito da matéria, que é uma pessoa que você confia, que é uma pessoa que te conhece, que você admira. Tente ao máximo falar sobre isso quando vocês forem pedir a carta para o professor ou professora de vocês, tá? Muito importante. Aqui eu coloquei um exemplo de como chegar no professor, professora, para pedir a carta. Vocês podem mandar um e-mail, como eu falei. No meu caso, eu gosto mais de falar pessoalmente, porque eu sinto que é mais fácil o professor ver do que é um e-mail, mas se o seu professor for uma pessoa que constantemente usa e-mail, manda um e-mail. Mas eu prefiro falar pessoalmente. Tipo assim, falando: oi, prof, tudo bem? Estou me dedicando bastante para conseguir uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Aí aqui você pode falar mais um pouco sobre o processo, como funciona. Aí você pode chegar e falar assim: o processo é bem diferente, ele tem o Enem americano, envolve várias etapas, com extracurriculares, e uma dessas etapas é as cartas de recomendação. Aí você explica o que é a carta de recomendação. E você fala que você consegue fazer o processo todo 95% sozinho, mas o resto dos 5% você precisa das cartas de recomendação dos professores. Aí você explica que sempre gostou muito das aulas, que vocês tiveram sempre uma relação muito boa ao longo dos anos, e por isso você gostaria que o professor fosse seu recomendador, entendeu? Aqui tem um exemplozinho. Aí você fala assim: se você estiver de acordo, e aí tente elogiar mais, falar que é um aluno que você admira muito, que você sabe que te conhece, tente ao máximo deixar a proposta irrecusável, tá? Essa é a minha principal dica. E aí você termina falando que sempre gostou muito das aulas do professor, acredita que vocês têm uma ótima relação ao longo dos anos, e por isso gostaria muito de te convidar para ser um dos recomendadores, tá? Então, tente elogiar os professores, tente explicar a importância de que essa carta vai fazer na sua vida nessa aplicação, que vai ser impossível eles falarem não. Gente, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que nenhum professor é obrigado a escrever essa carta pra você, tá? Eles não vão ser demitidos por conta disso, isso não vai afetar nada na vida deles, é literalmente um favor que eles vão estar te fazendo. Então, tenham isso em mente antes de pedir, tenham isso em mente quando vocês estiverem escolhendo os professores, tá? É muito importante lembrar disso. Porque muitos professores vão ter a vida mais corrida, alunos estão terminando o mestrado, alunos têm filhos, então é sempre bom avaliar todos esses aspectos, tá? Então, assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que também você vai ter que correr atrás. Depois que você pedir, você vai ter que provavelmente fazer uma reunião com o seu professor ou trocar mensagem para ele entendendo melhor a estrutura da carta. Você provavelmente vai ter que enviar um guia de como escrever a carta. Você provavelmente vai ter que auxiliar ele, tá? Durante esse momento, dando ideia do que ele pode pôr na carta. Então, é muito bom entender que você vai ter que correr atrás, tá? Você vai ter que ir atrás, alguns vão até esquecer, então você tem que estar sempre lembrando, sempre pedindo, porque, assim, tem deadline, sabe? Tem data limite pra enviar. Então, assim, é muito importante ter isso em mente. Então, aqui, quando pedir? Então, geralmente vai variar. Se você tá no nono ano e você vai continuar na sua escola até o terceiro, eu recomendo você já ir plantando na cabeça dos seus professores que você quer estudar fora. Eu recomendo você já ir falando com eles, já ir tentando criar um laço forte com alguns professores que você quer que te recomende. Então, se tá no ano, você vai ter tempo. Então, faz isso que é sucesso. Se você tá no primeiro ano, eu recomendo a mesma coisa, tá? Você ainda tem tempo. Então, sabe, começa a falar com os professores, começa a criar um vínculo, fala do seu sonho, para todos já estarem cientes disso, para quando chegar no terceiro ano ser muito mais fácil. Se você tá no segundo, eu recomendo você escolher já estrategicamente os professores que você quer que te recomende, e a partir daí, como eu já falei, criar um vínculo com eles. E a mesma coisa, já deixa na cabeça deles que você quer estudar fora, já fala pra todo mundo, pros professores, etc. Se você não sabe ainda, mas é bom já tá decidido, sabe, pra poder ser mais fácil, tá? Mas se tá assistindo no terceiro ano, o que eu recomendo fazer? No começo do ano, assim que as aulas voltarem, fevereiro, março, abril, até abril, fala que você quer estudar fora. Tipo, já tenta deixar isso claro. Ou tente já escolher os professores. O principal ponto, eu acho que é escolher os professores estrategicamente e ir já criando ali um vínculo de amizade. Pra maio e pra junho, você vai sentar com eles e explicar a situação, explicar os que são as cartas e vai convidar os professores pra te recomendarem, tá? Maio, junho, façam com antecedência. Se for deixar pra última hora, vocês vão se dar mal. Então, façam o mais antecipado possível. Em agosto, mais ou menos, eles têm que dar, tipo assim, fala que eles têm que ter já a primeira versão, sabe? Um rascunho.
E assim, a entrega final ideal é que eles entreguem em setembro, tá? Se você for aplicar, sei lá, para as universidades como Early Action, Early Decision, geralmente é em novembro, em começo de novembro. Então é bom já estar em setembro, eles já terem entregado lá a carta bonitinha no Como App. A gente vai ver, inclusive, no Como App, como você adiciona os seus recomendadores, tá? E assim, atenção, a carta tem que ser em inglês, tá, gente? A carta obviamente tem que ser em inglês, então expliquem isso para os professores de vocês. E mais uma coisa, você não pode, em hipótese alguma, ler a sua carta, tá? Se você ler a sua carta, é a mesma coisa que ela não existisse, porque vai ser totalmente desconsiderada pelas universidades. Inclusive, tem uma lei que você pode abdicar de ler sua carta, que é a FEPA. A gente vai ver mais pra frente agora no slide como funciona essa lei do Como App. Mas, em geral, você não pode ler sua carta. Então, você não pode traduzir a carta para o seu professor caso ele não fale inglês. Então, caso o seu professor não fale inglês e você também não pode traduzir a carta para ele, o que você vai fazer? Você vai dar a ideia dele pedir para o professor de inglês da sua escola traduzir a carta, tá? Essa é a melhor opção possível, porque se o seu professor for traduzir pelo Google Tradutor, deve ficar uma bagunça, porque o Google Tradutor é zero fiel, principalmente a textos, então não recomendo que traduza no Google Tradutor. Então, o ideal é mandar a carta, quando já tiver, assim, feita em português, para um professor de inglês, para ele corrigir, etc., e traduzir para o inglês para o professor enviar no Como é. Então, sempre tentem explicar isso para o professor de vocês. Caso o professor de inglês da sua escola não esteja disponível, aí realmente é bom ver outros parentes que você conhece, amigos que você pode ter que falam inglês, para poder traduzir a carta para o professor de vocês, tá? Ter algum contato que possa fazer isso e bora pra cima. A gente falar do FERPA Right. Gente, basicamente a FERPA vai te daria o direito de ler as suas cartas e formulários de recomendação no Como App. Entendeu? O Como App e outras plataformas de aplicação perguntam se você gostaria de abdicar desse direito. Ou seja, que você gostaria de não ler as suas recomendações. E o que você deve fazer é abdicar, tá? Porque isso é visto como algo positivo. Porque caso você bote lá que você quer ler as suas cartas de recomendações, vai ser basicamente como se você tivesse redigido essas cartas. Então, vai ser visto como algo negativo. Então, basicamente, elas não vão ser consideradas, tá? Então, abdiquem desse direito. Vocês não podem ler a carta de vocês. Se vocês lerem, é a mesma coisa da carta ter servido pra nada, tá? Então, aqui, isso é visto como algo positivo porque elas seguem linha de raciocínio. Quem não deve, não teme. Ou seja, se você é um bom aluno e os professores falam bem de você, você não precisa ler sua carta pra confirmar isso, tá? Então, não leiam a carta de vocês. Muito importante. Ok, agora a gente vai ver um pouco no Como App a parte que a gente decide escolher os nossos recomendadores. Ok, a gente já abriu aqui o Como App, onde a gente adiciona os recomendadores e onde tem essa parte da lei que eu acabei de falar, que é a FERPA. Então, vamos vir aqui. Bom, aqui na parte das minhas faculdades, aqui eu adicionei uma faculdade só pra mostrar pra vocês, que foi a Drexel. Aqui a gente vai vir na parte de recomendadores e FERPA. E aqui vai ter um pouco falando, aí você vai vir aqui, vai apertar em autorização de liberação completa, e aqui vai estar basicamente explicando que a FERPA, que foi o que a gente acabou de falar, você vai colocar que você leu e compreende. Eu reconheço que as escolas que eu frequentei podem divulgar o serviço de recomendação do estado da faculdade, são escolas de restrição de admissão. Aqui é basicamente falando um pouco do formulário da FERPA, que é o que eu acabei de explicar. E aí você vai colocar aqui, renuncio ao meu direito de revisar todas as recomendações e documentos de apoio. Você vai selecionar essa opção, vai estar em inglês, provavelmente, é porque essa página está automaticamente traduzida. Aí você vai confirmar aqui que você entende, e aqui você vai assinar com seu nome completo, e aqui com a data de hoje, que é o mês e o dia, 2 de maio de 2024. Salvar e envia. Prontinho. Bom, gente, aqui a gente chega na parte de convidar os recomendadores, tá? Aí aqui a gente tem autorização, né, que foi liberada, vai estar em português, mas aqui vai ter a parte de invite recommenders, tá? E aí vai ter as opções, convidar conselheiro, que é o counselor, professor, outro recomendador, que pode ser um recomendador extra, como a gente comentou, convidar pai ou consultor, coisas do tipo, vocês vão selecionar professor, tá? E você vai vir aqui, vai colocar o e-mail do seu professor, a matéria que ele dá, o prefixo que o professor ou professora usa, o primeiro, sobrenome, e aqui você falaria se você gostaria que o professor fizesse, como isso, uma avaliação para a sua inscrição na faculdade que você está fazendo. Aí você pode selecionar sim ou não. E aí você vai convidar.
tá? Aqui não foi porque eu não botei nada, mas é assim que você vai chamar os seus recomendadores, tá? Aí você vai colocar o endereço de e-mail deles e vai chegar pro e-mail deles o acesso da plataforma do Common App, em geral. Então, basicamente é isso, gente. É assim que você convida os seus recomendadores, em geral. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenham conseguido aprender alguma coisa. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.